Eu trabalhei no Junco Seridó, auxiliando, derramei muitas lágrimas aí nessa terra, junto com o seminarista, agora me fugiu o nome dele, agora, há muitos anos, e sempre passando por aí, sempre eu lembro dos desafios, das lágrimas e das vitórias que eu, como seminarista, aí auxiliando. Então, quando eu passo no Junco, eu lembro das lágrimas que, para a glória de Deus, eu derramei aí e marcou minha vida. Então, missionária Luciana e com o pastor Lustian, tive o privilégio de pastoreá-los em Ilhéus e feliz, ele fez um bom trabalho ali no Iguape, e também está aí agora na Paraíba. Então, eu fico feliz com isso, porque é o reino se expandindo, os trabalhadores indo para a Seara, né? Então, realmente é uma alegria muito grande. No Junco, Somos fruto marca a das minha suas vida. orações também, né? Tem alguns irmãos aí que... Sim? Somos Está fruto ouvindo bem das minha suas voz? orações também. Deus é glória. Deus é cheio de graça. É glória de Deus. Tem alguns irmãos aí que ainda lembram de mim. Eu era bem magrinho, eu tinha 61 quilos quando eu estava aí no Junco. Eu tinha 61 quilos, uma farra branca. Ô, glória! Esses dias o irmão disse: eu lembro do pastor, né? Então, Olha, meu pastor, sim, não querendo lhe atrapalhar, sim, tem alguns irmãos em Ilhéus que estão lhe ouvindo também. bênção do céu, glória a Deus, terra maravilhosa. Nós estamos felizes com essa. Gostei da palavra do pastor, mostrando que a campanha, quarto dia, né, mas não vai terminar. É um incentivo e é um bom incentivo, né? Despertamento. Eu gostei muito dessa palavra aí do pastor Erostian, que a campanha serve como despertamento para a gente continuar na campanha da vida. Então, eu quero falar de um tema mais além quando orar. Mais além quando orar. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Mais além quando orar. Então vamos ler o texto clássico aqui da oração do nosso Senhor, orientando sobre a oração, Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Eu coloquei, pela graça de Jesus, um título: Mais além quando orar. Você vai compreender porque eu coloquei mais além quando orar. Orar, meus irmãos, vai muito mais além do que pedir. Porque nós centramos as orações em pedidos. Sim, o próprio Jesus Cristo disse uma palavra inesquecível para os discípulos. Ele disse assim: até agora nada me pedistes. Pedis e recebereis. O próprio Jesus está incentivando os discípulos a pedir. Mas neste texto que nós lemos, nós aprendemos que a oração, ela vai mais além do que pedidos. Ela vai mais além do que as petições. Esse texto aqui, Jesus
ele não está reprovando a oração em público. Jesus, ele está condenando o exibicionismo dos hipócritas nas sinagogas e nas praças. Então, Jesus, repito, o exibicionismo dos hipócritas que oravam nas sinagogas judaicas e também nas praças. Diz aqui, para serem vistos pelos homens. A essência do problema aqui, aliás, o próprio problema, não é oração em público, é o exibicionismo que os hipócritas faziam nas sinagogas e também nas praças para serem vistos pelos homens, ou seja, exibicionismo. Tendo em vista isso, Jesus aqui ele fala da importância da oração em secreto, da grande importância da oração em secreto. Ele não está reprovando a oração em público, já disse isso, mas ele está incentivando e mostrando a importância da oração em secreto, da oração em particular. E eu gostaria de dizer, irmãos, que orar vai muito além de pedir. Por quê? Porque a oração envolve privilégio gracioso. Porque orar vai mais além do que as petições para Deus. Porque a oração envolve privilégio gracioso. Eu estava vendo a palavra privilégio, ela significa vantagem. Então, a nossa vantagem em relação aos outros é uma vantagem graciosa, ou seja, é uma vantagem indigna. Porque no mundo dos homens, a vantagem é você suplantar por sua dignidade em relação ao outro. Seja por influência, ou seja por uma mente mais inteligente e fala assim, fulano foi mais privilegiado, ele é mais inteligente, ou seja, ele é merecedor. No caso aqui, a oração nos envolve com privilégio gracioso, ou seja, com vantagem indigna, com vantagem graciosa, com vantagem por um favor imerecido, né? Então, assim, a oração ela vai mais do que eu pedir, porque ela envolve esse privilégio gracioso de falar com Deus, né? Então, por isso que eu coloquei o título, a oração ela vai mais além do que pedidos, porque ela envolve privilégio gracioso. Irmãos, ora, é a Deus que nós direcionamos as nossas orações. E ao Deus vivo e verdadeiro. Porque o mundo pagão, aqueles que criam seus deuses por suas próprias mãos, segundo as suas próprias imaginações, eles invocam a um Deus que não pode salvar, não pode ouvir, né? O Salmo 115 diz, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E o nosso Deus tem tudo isso e é o Deus vivo. Então, é a Deus que nós direcionamos nossas orações, ao Deus vivo e verdadeiro. Como diz Paulo aos irmãos de Tessalônica, vos convertestes dos ídolos ao Deus vivo. Aleluia! Olha que maravilha! Vos convertestes dos ídolos ao Deus vivo. Porque na época de Paulo, tinha muitos deuses, mas ídolos mortos em Atenas, tinha um conjunto, uma penca, vamos chamar uma linguagem bem humana assim, era uma penca de deuses. Em Roma, era várias pencas de deuses, né? Diz um historiador do livro Fator Melquisedeque, Dom Richardson, que lá em Atenas tinha mais deuses do que pessoas na rua. Mas nós direcionamos as nossas orações ao Deus vivo e verdadeiro.
Então, isso já é um privilégio gracioso, é um privilégio que nós não merecemos. Irmãos, nós, seres indignos, falando com o ser merecedor. Nós, seres pecadores, falando com o Santíssimo. Amém. Nós, seres pequenos, falando com o grande Deus. Aleluia. Nós, que éramos filhos, nós que não éramos filhos, agora em Cristo, podemos chamá-lo de papai. Então, que privilégio, meus irmãos. Em Romanos 8,15 diz que para nós não estarmos com temor, não é? Porque Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas Deus nos deu o espírito que clama dentro de nós, Abba, uma palavra aramaica que se traduz papai, paizinho. Então, meus irmãos, que privilégio. Nós, gentios, fora das promessas, não estamos enxertados na oliveira. Nós, gentios, agora podemos chamar o Deus de Israel de papai. Aleluia. Que maravilha, hein, pastor? Glória a Deus. Poder chamar Deus de papai. Então, a oração, irmãos, vai mais além. Então, nessa campanha aí, meus irmãos, quando vocês orarem, né, amanhã ainda tem mais, né, pastor? Quando você estiver orando amanhã, no último dia, você lembra que a oração vai mais do que você pedir. Glória a Deus. É você ter o privilégio gracioso de falar com o papai do céu. Aleluia. Oh, glórias. Olhe, sermos ouvidos pelo nosso papai do céu é o maior privilégio gracioso entre os mortais. Sermos ouvidos pelo nosso papai do céu é o maior dos privilégios graciosos entre os mortais. Eu fico encantado quando Deus nos escuta. Tudo que nós somos, falei, pecadores, indignos, pequenos, separados da comunhão com Deus, e Deus nos escutar. Além dele nos escutar, nós podemos chamá-lo de papai. Aleluia. Olha, toca muito meu coração quando meu filho, quando eu chego do centro da cidade ou de algum lugar, quando eu chego em casa e meu filho fala assim: papai chegou, papai chegou, papai chegou. Meu coração fica pá, 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 pá. Então, eu fico pensando que quando a gente chega para falar com Deus, né, independente dos pedidos, além dos pedidos, e Deus lá dizendo assim: ele chegou o meu filho Rostian, chegou minha filha Luciana, chegou meu Miraquitã, chegou, né? E Jesus que nos aproximou dele. Aleluia. Se eu me alegro, imagino Deus, hein, irmãos? Se eu sou um pai falho, limitado, que tem um erro, imperfeições, imagina o papai do céu quando vê você perto dele. Então a igreja do Júnior, se aproxime mais, depois da campanha continue. Depois da campanha, outra campanha, depois da campanha, outra campanha da vida. Continue, né? Que a campanha seja, como diz o Matuto, um embalo. Na Paraíba fala muito isso. Que a campanha seja um embalo para você acelerar na busca ao Senhor. Então, o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. Meus irmãos, a oração, ela vai mais além do que pedidos. A oração, ela envolve privilégios graciosos. A segunda coisa, meus irmãos, a oração, ela vai mais além do que pedidos, porque a oração chama a atenção de Deus. A oração chama a atenção de Deus, em especial a oração secreta. Glória a Deus. Eu não estou falando que a oração em público não chama a atenção de Deus. Não. Eu estou dizendo que a oração em particular, em especial, chama a atenção de Deus.
Porque a oração em particular, você está isento de se vangloriar diante dos homens. Irmãos, eu falei que a oração chama a atenção de Deus, em especial a oração em particular. A oração em público também chama a atenção de Deus. Você lembra que a oração de Josué chamou a atenção de Deus? A oração em público de Josué chamou tanto a atenção de Deus que Deus parou o universo. O doutor, deixa eu ver aqui o nome dele, são tantos os nomes na cabeça. Deixa eu ver, doutor Marcos Herbert, não, foi doutor... Adalto Lourenço, quase que não saía. É o cansaço desses dias de tanto trabalho, né? Então, o doutor Adalto Lourenço, ele disse que Deus parou, foi o universo, pastor Cristiano. Aleluia. Deus parou o universo. Aquela linguagem metafórica que usou Josué, o doutor Adalto Lourenço disse que Deus parou, foi o universo. Então, olha só, a oração de Josué chamou tanto a atenção de Deus que Deus parou o universo para ele vencer a guerra. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, Deus parou o universo para que ele vencesse a guerra. Mas a oração em particular, ela chama em especial a atenção de Deus. Jesus disse assim, aqui, e seu Pai que vê em secreto. Então, Jesus está chamando a oração em particular como um chamar de atenção de Deus em especial. Quando nós vamos à oração em particular, nós chamamos de maneira mais especial a atenção de Deus, que não é só, pastor Justian, para vencer uma guerra, ou receber uma vitória, ou receber uma resposta. A oração em particular, ela trabalha a questão de intimidade com esse papai do céu. Escute, a oração de Daniel chamou a atenção de Deus. Estou já concluindo essa mensagem. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Olhe como a oração de Daniel chamou a atenção de Deus. A oração em particular. Daniel estava orando sozinho aqui. Daniel 10, 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Meu Deus. Aleluia. Olha só. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Que coisa tremenda. Então, a oração particular, a oração secreta. Olha só, Daniel nem ouviu Jesus ainda falar como viu aqui, né, em Mateus, né? Glória a Deus. A oração que chama a atenção de Deus é aquela que revela humildade. A oração que chama a atenção de Deus é aquela que revela humildade. Diz aqui o texto que Daniel se humilhou e por causa dessas palavras, ou seja, essas palavras em oração, em particular, em oração secreta, o anjo Gabriel veio por causa das palavras de Daniel. Meus irmãos, isso é tremendo. Deus foi tocado lá na glória. A oração em particular de Daniel chamou a atenção de Deus. Deus mandou um anjo em particular, um correio do céu, por causa das palavras humildes de Daniel. Meus irmãos, eu quero dizer outra coisa, já caminhando para o fim. Lucas 18, 9 a 14. Do fariseu e do publicano. A oração do publicano foi uma oração humilde.
A oração do fariseu foi uma oração prepotente. E Jesus disse que voltou para casa justificado. Ou seja, a oração que Deus recebeu foi a oração que foi feita em humildade. Então, eu digo outra vez, a oração que chama a atenção de Deus é aquela que revela humildade. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 10 a 13. Segundo Crônicas, Aleluia. capítulo 33, versículo 10 a 13, nos revela acerca de um fato da vida do rei Manassés. O rei Manassés, ele era um rei cruel. O tempo não dá para dar os detalhes das maldades que ele fazia com os seus próprios filhos, queimando para Moloque, que era um deus que tinha uma espécie de barriga de canguru, que queimava os filhos vivos nas brasas desse maldito deus. Manassés fez isso. Mas diz a Bíblia que ele se humilhou muito, em particular, e Deus trouxe Manassés de volta para Jerusalém. Meus irmãos, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei abismado como é que um rei desse, com tanta maldade praticada por ele, Deus ouviu a oração. Porque ele se humilhou muito. Meus irmãos, isso é assombroso. O tamanho da graça. É por isso que eu digo que existe fagulhas de graça no Velho Testamento. Neste caso de Manassés, não foi fagulha não, pastor Luciano. Foi uma carreta, um trilhão. É verdade. Um trilhão de graça, só porque aquele homem orou em particular, com muita humilhação. Deus trouxe ele de volta para Jerusalém. Meus irmãos, realmente, graça não se explica não, viu? Só se recebe. Na sua totalidade, Ô, glória! na sua totalidade, graça se conceitua, mas não se esgota nos detalhes da sua perfeição, da sua glória, do seu tamanho. Graça é muito grande. Então, meus irmãos, a oração, ela vai mais além do que pedidos. A oração, ela nos dá privilégios graciosos de falar com o Papai do Céu. A oração vai mais além do que pedidos. A oração, ela chama a atenção de Deus quando é feita com humildade. Eu quero concluir essa mensagem para não ficar tão longo assim. Eu quero concluir essa palavra dizendo 3 afirmações. Uma vez que a oração nos leva mais além do que pedir, pois nos envolve em intimidade graciosa com o Papai do Céu. Quando estivermos em oração, lembremos disto e nos envolvemos mais nela, ou seja, na oração. Uma vez que a oração humilde chama a atenção de Papai do Céu para o bem, antes de orar, pensemos nisto. Ora, se a oração humilde chama a atenção de Papai do Céu para o bem, a oração prepotente chama a atenção de Papai do Céu para o mal. A oração em particular nos livra da vanglória, ou seja, expressar ou ostentar os próprios méritos. Sabe o que é vanglória? É ostentar e expressar os próprios méritos. Então, a oração em particular é um antídoto contra a vanglória. E vanglória é ostentar os próprios méritos. Lembra que eu falei da parábola que o fariseu, ele ostentou, ele expressou os próprios méritos e publicamente, né? Há eu diria, há essa intenção satânica
de querer a vanglória. O diabo quis a glória para ele, né? Essa palavra é forte, mas é importante que o diabo sempre está de uma forma direta ou indireta, ou seja, porque ele não é onipresente, querendo nos levar para a ostentação, para os méritos da oração. Por isso, meus irmãos, eu não quero dizer que quando você ora em público, você vai se vangloriar. Não. Deus sabe o seu coração. Amém. Mas é um contexto mais propício para você se exibir. Sim. Para você, ou eu, ou nós, exibirmos a vanglória. Tanto é que a oração, ela deve ser uma oração natural. Amém. Mais natural possível e humilde, né? Porque uma criança fala com você de maneira natural. É assim que nós devemos falar com o papai no céu. No quarto e no público. Né? Se você usar a expressão Deus excelso, se essa expressão for natural, pode usar. Amém. Nós não podemos também ser juízes dos irmãos. Né? Eu quero concluir essa mensagem agora. Que às vezes quando as pessoas oram em público, tem um grupo aí, vários grupos que nos condenam. Dizem, não, os evangélicos oram nas praças, oram no público. Isso é pecado. Não, o pecado não é isso. O pecado é exibicionismo vanglorioso. Né? O próprio apóstolo Paulo, né, pastor Agostinho, fala assim, quero que os homens orem em todos os lugares, mas sem ira e sem contenda. Então, ô pastor Agostinho, você já viu a chamada aqui, o nome que Deus me deu, a graça de ficar na parte hermenêutica, a hermenêutica do canguru? Hermenêutica canguriana. Você já ouviu falar? Não. Hermenêutica canguriana? Não. Pronto. Quando eu fizer o livro, com humildade, né? Quando eu fizer um livro, eu vou colocar hermenêutica canguriana. O que é hermenêutica canguriana? É aquela hermenêutica que lê um texto e salta os outros. Sabe aquele canguru da Austrália? Então, o próprio Deus, né, que usou Jesus pelo Espírito Santo, né, e com a sua própria glória também, é o mesmo Deus de Paulo, que falou assim, quero que os homens orem em todos os lugares. Então, Jesus não está entrando em contradição com ele mesmo, nem com Deus, nem com o apóstolo Paulo, não. Tá? Então, aí eles saltam esse texto, eles praticam a hermenêutica canguriana. Paulo diz que quer que ore em todos os lugares, ou seja, nas praças, na Praça do Junco, nos hospitais do Junco, na Rua do Junco, nas árvores do Junco, né? Aleluia. Então, lá nos pés de junco, eu não sei se tem junco ainda aí. Então, o nome junco, né? Essa de junco do Ceredor. Em homenagem à árvore do junco, porque, na verdade, o junco é uma árvore de água, um lugar muito aguaceiro, né? De muita água, né? Depois pesquisa aí que eu não sei não, porque colocaram junco, né? Entendi agora. Não sei se foi no inferno que colocaram assim, ô junco! Deus abençoe. Então aí você pode orar em junco em qualquer lugar.